Olá, sou o professor Adair Keller. Nesta videoaula, vamos fazer referência às ideias de William Ury sobre negociação. Este tópico faz parte do módulo 3 da disciplina de Administração de Vendas e Negociação da Escola de Negócios da PUC. Vivemos em um mundo de relacionamentos, em um mundo de negociações. Negociamos desde quando bebê, quando ainda nem sabíamos falar. O choro era uma negociação. Ao receber o peito materno, parávamos de chorar. Hoje, negociamos com nossos pais, com nossos filhos, nas organizações com os nossos colaboradores, com nossos colegas responsáveis por outros departamentos, clientes, fornecedores, tudo para chegar a um acordo sobre alguma questão. Uma habilidade fundamental para um executivo. Em qualquer posição que você assumirá na organização, você estará a maior parte do tempo negociando. Negociar, na verdade, não é uma tarefa fácil. A própria origem da palavra negociação, vinda do latim, tem como significado estrito o de uma atividade trabalhosa. William Ury, um dos maiores especialistas mundiais em negociação e um dos autores do livro Como Chegar ao Sim, faz uma abordagem sobre o que considera os 7 princípios da negociação. Então vamos a eles. Muitas vezes nos deparamos em um dilema entre travarmos uma verdadeira luta de forma dura ou simplesmente posicionarmos de forma suave diante de uma situação. De forma dura, nós estaremos adotando uma posição como adversário e, neste caso, a meta é a vitória. Uma posição rígida sem fazer concessão. Por outro lado, ao nos posicionarmos de forma suave, já não representa um confronto, já confiamos na outra parte e queremos buscar um acordo. O importante não é adotarmos uma posição dura ou suave, mas sim suave com as pessoas e duros com o problema. As pessoas são máquinas de reagir. É muito fácil perder-se a perspectiva de uma negociação quando se está com um sentimento de raiva, por exemplo. No primeiro princípio, a ideia é que quando isso acontece, a solução parece ser mais adequada, tentar ficar acima da negociação, manter-se concentrado naquilo que se quer obter, fixar-se no objetivo da negociação. Conte até 10, respire fundo, não responda de imediato, pois nesse momento que devemos ir à sacada, uma interessante metáfora, local onde você consegue ter uma ampla visão do que tem pela frente, para então avaliar o que não deu certo, o que deve fazer diferente, distanciar-se da situação e enxergar a negociação sob uma nova perspectiva. Concentrar-se no objeto da negociação e focar os seus esforços naquilo que precisará fazer para consegui-lo. Como segundo princípio, a capacidade de ver uma situação sob a perspectiva da outra parte parece ser uma habilidade de suma importância. Afinal, se quisermos mudar o pensamento da outra pessoa, precisamos começar a entender como é a cabeça da outra pessoa. Como é a relação do outro em relação ao fato. Para entendermos como é a cabeça da outra pessoa, a chave é escutar. Há estudos que mostram que ouvir é um fenômeno fisiológico, enquanto escutar é um ato psicológico e está relacionado ao interesse, é estar envolvido no processo de comunicação. Portanto, o melhor negociador é aquele que escuta muito, mais do que fala. Até aqui estamos diante das dificuldades normais de entendimento das pessoas. Mas agora, devemos ser duros em relação aos problemas. Isto não quer dizer uma posição rígida. O terceiro princípio talvez fique mais claro ao colocar o exemplo de 2 pessoas que estavam discutindo por uma laranja. Logo, uma delas pegou uma faca e dividiu a laranja ao meio. Pegou a sua parte para fazer um suco. A outra pessoa pegou sua metade, pegou a casca e fez um bolo.
Isto mostra que muitas vezes acabamos dividindo a laranja e ficamos com menos do que poderíamos ter conseguido. Essa é a importância de sempre ver o que está por trás daquilo que as pessoas dizem que querem. Quais os reais interesses, preocupações, necessidades, desejos. No exemplo, o interesse de uma era fazer um suco e a outra fazer um bolo, enquanto o foco inicial era apenas uma laranja. Como agir quando surge um impasse? É o que o quarto princípio nos mostra. Nesses casos, reunir profissionais que não têm o poder da decisão, mas que tenham o conhecimento necessário para discutir sobre a questão e criar opções de solução parece ser uma boa alternativa. Desta forma, o fato de não ter o compromisso da tomada de decisão parece fazer com que todos se sintam à vontade para inventar muitas opções, criando ideias, criando um clima de parceria nas soluções para chegar a um acordo mutuamente satisfatório. O desafio é colocar-se lado a lado, enfrentar o problema e ver se é possível uma solução. O quinto princípio ajuda a lidar com diferenças e interesses opostos. Como lidar se o cliente quiser comprar um produto por um preço menor e você quiser que ele pague um preço mais alto? Geralmente, o que acontece é que as pessoas resolvem suas diferenças com base na vontade e no poder. Quem é o mais forte? Quem vai ameaçar mais? O custo desse tipo de confronto pode ser enorme, porque o problema que estamos procurando resolver sai da mesa de negociação e o que fica é o ego das pessoas. As pessoas esquecem os interesses e ninguém inventa nada. O custo é que uma ou outra parte terá que ceder. Se é você quem cede, você não irá gostar. E a outra parte também não irá gostar se tiver que ceder. Mesmo que você tenha sucesso obrigando a outra parte a ceder, ela não vai esquecer e pensará em formas de se vingar da próxima vez. A alternativa que negociadores de sucesso procuram é utilizar critérios objetivos, como preço de mercado, o que recebem outras pessoas para fazerem o mesmo trabalho, ou algum critério científico. São maneiras de medir o que é justo. Neste caso, nenhuma das partes precisa ceder e ambas poderão aceitar o que for justo. É muito mais fácil para a outra parte aceitar um critério objetivo do que ceder diante de uma posição adotada pela outra parte. Uma sexta fonte de poder, que talvez seja a mais importante, é uma boa alternativa. Em outras palavras, ter um bom plano de ação para ser seguido a fim de atingir seus interesses se por alguma razão não for possível chegar a um acordo. Vejamos o exemplo de uma pessoa que estava tomando uma xícara de chá e quando levantou a xícara para tomá-la, alguém chegou com um grande bastão e lhe disse: "Se você tomar esse chá, vou bater em você. Se você não tomar esse chá, vou bater em você também." Se você fosse essa pessoa, o que faria? A maior parte de nós pensaria: bom, se vou apanhar de qualquer forma, pelo menos tomo o chá do qual eu gosto. Ou poderíamos também pensar: não vou aceitar isso, vou lutar. Bom, essas são as duas alternativas normais que nos ocorrem quando estamos nessa situação. Uma é a submissão, porque não temos escolha. Outra é lutar. Mas, na verdade, é que existem outras alternativas. A pessoa poderia afastar-se, poderia sair da situação, ou poderia tirar o bastão e não entraria em luta, ou ainda poderia pedir ajuda a outras pessoas. Portanto, sempre há alternativas. Antes de entrar
em uma negociação, uma das coisas mais importantes é sempre pensar na melhor alternativa caso não entrem em um acordo. Abraham Lincoln destaca bem a importância da preparação em uma negociação ao dizer: se eu dispusesse de 9 horas para cortar uma árvore, passaria 6 horas afiando o meu machado. E por último, o 7º princípio: construir uma ponte dourada. Outra interessante metáfora. Você acaba de se envolver em uma situação em que você acredita ter inventado uma opção que atende aos seus interesses e que também é melhor para a outra parte. Provavelmente, você está próximo de um acordo. Mas o que aconteceria se a outra parte continuasse a dizer não? E se quanto mais você forçar para que a sua ideia seja aceita, mais a outra parte resiste? O que fazer nessa situação? Como fechar essa negociação? Vamos pensar um pouquinho nos seguintes termos. Isso exige que você abandone sua maneira de pensar, o que não é nada fácil, e adote, por um momento, a maneira de pensar da outra parte, começando a construir uma situação favorável ao entendimento. Você deve tornar essa ponte tão atraente quanto possível para que concordem com o seu ponto de vista. Por fim, quantas vezes perdemos a oportunidade de realizar um grande negócio por não ter coragem de ousar, de arriscar, deixando para depois ou para mais tarde o que deveria ser realizado naquele momento? Eu espero ter agregado ao seu conhecimento com essas ideias sobre negociação.